Vou inaugurar um quadro aqui, gente, que é mais discussão jurídica relacionado a temas políticos, obviamente que sempre atrelado à questão criminal. E o primeiro deles vai ser em relação a Roberto Jefferson, né? Não teria como ser diferente. Vou trazer aqui uma opinião jurídica, basicamente, sobre a discussão relacionada à prisão dele. Inicialmente, a gente tem uma pessoa que está em liberdade provisória com medidas cautelares. Essas medidas cautelares elas foram impostas pelo juiz, no caso Alexandre de Moraes, no STF, né? É ministro do STF. Dentro dessas medidas, e aí é uma discussão infinita que a gente teria sobre a legalidade, a constitucionalidade dessas medidas, estava a proibição de se manifestar politicamente, basicamente, né? Principalmente em redes sociais. A partir da exposição que ele fez em relação à ministra Carmen Lúcia, ele acabou, obviamente, descumprindo. E não foi a primeira vez, ele já havia sido alertado pelo ministro em outras oportunidades, ele acabou descumprindo a medida cautelar em si. E como realmente é algo extremamente grotesco, né? As falas são muito grotescas, minimamente falando, né? Isso acabou descumprindo. Quando foi determinada a prisão, o juiz, a Polícia Federal foi surpreendida, quando foi até a casa dele, foi surpreendida com praticamente uma missão de guerra, né? Foram totalmente sem colete à prova de bala, foram completamente cientes de que isso poderia sim se tornar um ato político e acabaram, evidentemente, sendo constatado posteriormente essa discussão, mas acabaram se surpreendendo quando chegaram lá. Chegaram lá, foram cumprir uma determinação judicial e foram recebidos com tiros de fuzil e, o mais surpreendente, granada, né? A partir disso, a gente já entra numa outra seara, a gente já sai da questão da discussão do descumprimento de medidas cautelares e entra numa discussão de flagrante, né? Tanto que, posteriormente, a decisão judicial, ela vem como uma decisão baseada no que aconteceu, na recepção dele em relação à Polícia Federal. A partir dali, já se compreende um quadro de tentativa de homicídio, já se compreende um quadro eventual de porte e posse ilegal de armas de uso restrito. Há uma complexidade muito grande naquilo que de fato tipifica aquilo que aconteceu naquele domingo, no caso do Roberto Jefferson, né? O que importa aqui é a gente trazer essa discussão. Inicialmente se tratava de descumprimento de medida cautelar. Posteriormente a situação se agravou e chegou a um estado de flagrância que a própria polícia poderia ter realizado a prisão inicialmente sem determinação judicial naquele momento, uma vez que obviamente estava em estado de flagrância, né? E eventualmente isso repercutiu de uma forma política, assim como dizem, né, os jornalistas e a própria mídia, que era o esperado, mas não que repercutisse negativamente da forma como foi, mas de fato aconteceu. E nesse momento ele está preso. A determinação judicial, há uma outra polêmica em relação a isso, que inclusive proibia o contato com advogados. Depois o ministro acabou explicando essa situação, que não se tratava do advogado constituído, mas sim pessoas que pudessem tentar o contato como se fossem advogados, o que uma situação um pouco estranha, né, quando se pensa no acesso e num direito, uma prerrogativa do advogado de ter acesso ao seu cliente de forma reservada, mas isso é uma outra discussão. A discussão aqui principal é a gente poder entender o cenário, como transcorreu toda a prisão do Roberto Jefferson, que acabou sendo preso e permanece preso até o momento.